aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Amorim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer uma entrevista super especial, eu vou conversar com a Viviane Dias, aprovada em vários concursos, eu vou ter que ler para vocês, porque assim, fui incapaz. Primeiro lugar, a JA no STJ, né, o resultado preliminar por enquanto. Sexto lugar, a JA também, do TRF2, lá do Espírito Santo. 12º lugar, a JA, TJ Espírito Santo, e 76º no TJA do TSE também. Eu quero saber tudo sobre essa jornada. Ei, Vivi, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Oi, Laura, muito obrigada pelo convite. O prazer é meu estar aqui hoje. Muito feliz mesmo. Nunca imaginei estar aqui. Tô até tremendo de nervoso. Ai, fofa. Ó, mais uma vez, parabéns por essas conquistas, assim, a gente sabe o quanto é difícil conseguir aprovação em um concurso, que dirá em tantos, assim, que você conseguiu conciliar, né? Então, eu acho que vai ser até legal a gente entrar nesses pontos também, conforme a gente for conversando, porque muita gente pergunta, como eu faço para prestar mais de um concurso, como se organizar e tudo mais, então, eu acho que vai ser bem legal. Adorei a parede, ótimo, o cenário também, bem a cara da concurseira, né? Vivi, para a gente começar, conta pra gente, por gentileza, assim, qual a sua formação e quando e onde surgiu essa vontade de prestar concurso público? Então, sou formada em engenharia civil, tem 2 anos, e eu decidi começar a estudar para concurso quando eu estava no último ano da faculdade. Foi quando eu larguei o estágio e comecei a estudar para concurso. Daí, inicialmente, eu comecei a estudar para a área de controle, porque foi bem na época que estava surgindo aí o TCU. E Tá. no começo, né, de jornada e tal, eu achei que talvez aí teria como, em 4 meses, eu passar para o TCU. Não, o Aí, TCU ainda é pouca matéria, né? Tranquilo. aí eu achei assim, depois eu vi que era mais difícil, não era bem assim. E aí eu acabei migrando para a área de tribunais. E Uhum. desde então, de lá para cá, desde 2021, né, final de 2021, foi quando eu comecei, até hoje, fiquei focada na área de tribunais. Legal. E você chegou a pensar em fazer concurso na área de engenharia mesmo ou não? Pensei, no começo da graduação, eu comecei em 2017, segundo semestre. Em 2018, saiu o concurso da PF para perito. Uhum. Aí eu pensei e tal. Só que aí depois, no meio da graduação, eu fui desistindo, assim, sabe, da área de engenharia, não só pela dificuldade do estudo, mas também pela pouca quantidade de vagas que tem para a área específica, né? Então, assim, ainda Sim. mais tribunal, que foi o que eu acabei indo, né, em direção. Eu vi, eles chamam um, dois, aí deu muita desanimada e eu preferi ir para a área administrativa, que por mais que nos tribunais também chamem pouco, né, tem mais chance do que para a área de engenharia em si. Sim, com certeza. É uma coisa que muito aluno dessa área reclama é a quantidade de vagas mesmo. Que é difícil você ver um grande concurso assim com várias vagas de engenharia, é muito pouco, né? Muito, as oportunidades são menores. Então, antes de eu entrar na linha do tempo, não, vamos na linha do tempo, acho que vai ser melhor. Então, você foi qual ano que você se formou? 2022, 22, né? Tá. 2 E aí aninhos. você prestou essa prova do TCU, como foi? Não Ou não prestei. chegou? Já Eu falei entregou os assim, pontos. eu falei, eu vou gastar dinheiro à toa, não vai dar. Nem fui, nem fui, nem fui. Nem tinha como. Não, Tá, aí você começou a focar, então, nos tribunais mesmo. isso foi. E aí, quando foi sua primeira prova? De verdade, assim. Fiz TRT Minas no final de 2023, acho que foi outubro de 2023, foi minha primeira prova. Então, você já estava com uns bons meses de estudo, né, assim. Já tinha um ano, demorei um ano para fazer minha primeira prova. Eu, Legal. E como foi? nesse primeiro ano eu estudei com bastante calma as coisas, porque para não atropelar, né, também. Daí eu decidi deixar para fazer a prova depois, para não ir focado no edital e ir nele rápido e não conseguir ver as coisas, sabe? Aí eu Sim. decidi dar um tempinho assim para eu conseguir estudar com calma. Aí eu demorei um ano para fazer a primeira prova. E como foi essa sua primeira experiência de prova? A prova foi assim, foi bom que eu conheci Minas, eu nunca tinha ido em Minas. Eu fui até bem na prova, acho que eu fiz 42 de 60, acho que era isso. Só que assim, não estava usando redação na época Ah, e tal. Acabei que eu nem tive a redação corrigida também, né? Mas também se tivesse, também não ia ser muito bom, porque eu não estava estudando, de fato. Mas sim. foi bom para eu pegar a experiência, né? E tal. Legal. Então, não te abalou, foi a sua primeira reprovação, assim, Não, não, na área de porque tribunais. teve em outubro teve Minas e final de novembro, início de dezembro teve o TRT Espírito Santo, que foi o que eu estava mais, né? Porque por ser no meu estado e tudo mais.
Aí eu estava Sim. focada no TRT Espírito Santo, como Minas veio logo antes, e a matéria parecida, eu falei, vou lá para ver como que é. E aqui no Espírito Santo eu também fui razoável, fiquei acho que na posição 81, Legal. e só que, né, para a JA é Foi impossível. para qual cargo A dessa vez? JA, Já no todos foram a AJA? JA, é isso. Legal. E aí, então, esse que você. Gente, às vezes parece que eu tô querendo pôr o dedo na ferida, né? Mas eu gosto de perguntar sobre as reprovações, porque eu acho que é onde muito concurseiro acaba desistindo no meio do caminho, entendeu? Então, assim, por isso que eu queria saber da sua experiência, de como você conseguiu superar, tá? Me perdoa. Mas, aí, como foi, então, essa experiência do TRT, que, igual você mencionou, era um que você queria mais. Daí você não chegou a ser. Eram menos vagas, não era? Sempre Você não. cadastro reserva, né? Mas eram 80 no cadastro reserva, eu fiquei em 81. Ai, Não que fossem me chamar também, porque 80. Minha irmã foi aprovada nesse, no TRT Espírito Santo, e era cadastro reserva, ela ficou em quarto lugar, e ela foi chamada, mas acho que chamaram muito poucos depois dela, assim, do concurso dela, né? Então, realmente, ficou muito distante. Daí, como você lidou? Você, com essa reprovação, assim, o que você sentiu e como você fez para retomar os estudos depois disso? Eu chorei vários dias. Foi bem difícil. Foi bem difícil, porque foi a primeira prova assim que eu achei que eu tinha chance. Então eu me dediquei Sim. muito. Como eu não estava trabalhando, só estudando, tinha dia que eu estava 8 horas líquidas, contadinha no aprovado, 9. Enfim, não foi sustentável. Eu cheguei assim um desgaste emocional muito grande, tive crise de Sim. furúnculo na época, olhinho tremendo. Não fazia atividade física, porque eu falei, vou fazer tudo para ver se eu consigo essa prova, né? Sim. Então, foi bem triste, assim. Mas, depois de um tempo, eu falei, não adianta eu ficar aqui, né? Chorando, porque. Aí eu retomei. Foquei na próxima prova. Eu tava, na época, depois que saiu o TRT Espírito Santo, eu foquei no TSE. Aí eu comecei a estudar pro TSE, na época. Só que aí, no meio do caminho, a prova do TRT foi em dezembro, eu acho, de 2023. Aí, em março de 2000... Não, minto, foi em dezembro de 2022. Aí, em março de 2023, foi a prova do TJ do Espírito Santo, que eu não foquei nela. Eu estava estudando para o TSE, só que eu falei, que no meu estado o conteúdo é mais ou menos parecido, vou fazer. E aí eu fiz a prova e consegui ficar em 12º. Então, assim, Sim. por mais que eu tenha levado um banho de água fria na prova do TRT Espírito Santo, o TJ me mostrou e falou assim, calma, você está no caminho. Então, eu fiquei muito feliz mesmo de ter ficado em 12º no TJ. Foi, assim, essencial para eu continuar, sabe? Ai, muito bom. Às vezes, a pessoa que concilia trabalho com estudos fica com essa coisa de tipo, quem tá por conta dos estudos tem bem mais vantagem e tal, porque realmente enxerga a disponibilidade de tempo que a pessoa tem. Mas eu sinto assim, eu já passei por todas as etapas, né? Eu já fiquei por conta, depois estudei, trabalhei, depois estudei, fiz faculdade, enfim, teve tudo quanto é coisa. E a situação em que eu mais me sentia pressionada, que é um pouco isso que você falou, né? De você ter mantido uma rotina insustentável, era quando eu estava só por conta dos estudos, assim. Você se pressiona muito, porque é uma situação que você quer. É difícil a pessoa estar acomodada, está de boa, o que precisar eu vou ficar e tal. A gente vai se pressionando num nível que o psicológico realmente fica mais à flor da pele, né? A gente fica mais ansioso, mais nervoso, tudo isso eu acho que pesa muito. E que bom, né? Que depois de uma reprovação veio uma aprovação. Quando a gente tem a primeira aprovação, a gente vê que é possível, né? Tipo, você se aproximar ali do topo da lista. Então, dá esse combustível. E aí, como foi, então, essa primeira aprovação, assim? Onde você estava quando você viu o resultado? Como que foi? Você comemorou muito? O resultado saiu à noite. Na verdade, era quase 7 horas, assim. E eu fiquei o dia inteiro no site. Por mais que eu não tenha focado especificamente na prova, não tem como você não ficar ansiosa. E eu sou muito ansiosa. E eu fiquei o dia inteiro lá no site da Sebrasp, atualizando para poder ver, não sair de jeito nenhum. Aí eu fui com as minhas amigas no açaí. Isso era umas 5 horas, mais ou menos, quase 6. E aí acabou que saiu lá, quando eu tava lá com elas. E aí eu não tinha nem levado meu telefone, eu olhei pelo telefone da minha amiga.
Ela, Ó, deixa eu ver primeiro. Aí ela viu e tava lá, seu nome tá aqui, seu nome tá aqui. Aí eu falei, meu Deus, calma aí, deixa eu ver. E ainda não sai na ordem, né, da classificação. sabe só Aí a você tem que pontuação. colocar ainda. Aí meu namorado tinha colocado, aí eu falei com ele pelo Instagram e eu fiquei assim, em choque mesmo, muito feliz. Nossa senhora, eu comemorei demais. Foi muito É uma bom. realização muito boa, né? Assim, Sim, você vê que o nossa, que você está plantando está trazendo frutos reais, assim, capazes é, de mudar a vida, assim. sai um pouco do peso das costas, sabe? Porque às vezes a gente acha que a gente não tá estudando certo. Eu sempre tenho um sentimento de que eu não sei nada, sabe? Que eu Aham. estudo e não sei nada. E aí, quando você faz a prova, você vê que, calma, você tá sabendo sim, sabe? E aí Uhum. você vê que você tá no caminho, é muito bom. Isso é muito legal você falar, porque realmente a sensação engana, né? Eu acho que para os dois lados. Então, mas é muito comum isso de você achar que você não sabe nada, ai, eu não tô aprendendo nada, não sei o quê, e Uhum. aí desanimar. E ou mesmo o contrário, a pessoa achar que tá aprendendo muito, mas na verdade não tá. Então, é sempre legal você se colocar à prova, né? Ah, vou fazer baterias de questões, vou fazer simulados, vou fazer provas mesmo, para você ver, porque essa sensação engana. E a gente não pode se deixar travar por uma sensação que é muito subjetiva, né? Então, é muito bom isso da prova te dizer, não, você está no caminho certo, você já Sim. chegou até aqui e tudo mais. Tá, e aí continua. O que que veio depois desse concurso? Depois do TJ, aí eu comecei a estudar focada pro TSE, Uhum, porque tava, acho que isso foi 2023, né? Já tava rumores aí de que ia sair. Aí eu comecei a estudar, tal. E aí foi logo depois, no final de 2023, acho que lá para agosto, mais ou menos, aí travou o concurso. Na época falou, sim. não vai vir concurso, tal, não sabemos mais quando vai vir e tal. Eu tava ali focado para ele. Uhum, Aí deu uma desanimada. Eu falei, ai, tô estando focada para isso, não tô fazendo mais nenhuma prova e não sei uhum. quando ele vai sair. E aí saiu o TRT Santa Catarina. E aí eu fui Tá, fazer TRT Santa Catarina. Eu fiz a inscrição, faltava acho que um mês assim para prova. E eu fiz porque era parecido, sabe? Tinha algumas matérias diferentes, mas estava bem assim alinhado com o que eu já vinha estudando. sim, Só que era FCC redação. E eu estava estudando redação? Eu estava estudando redação. Só que eu não estava estudando redação FCC. E sim. aí eu fui muito bem na prova, muito bem. Só que. Ai, a gata. Só que. Gente, gato é muito bom, ele gosta de passar na frente, assim. Só que aí eu levei um banho de água fria na redação. E aí eu fui lá pro Sim, final. E aí eu chorei mais uma vez, porque eu viajei, gastei dinheiro, né? sim. Foquei todas as minhas energias, fui bem na prova objetiva e na redação fui mal. E aí, só que depois dessa prova, ela foi essencial para me mostrar que eu precisava estudar mais redação, porque eu achava que eu estava estudando da Sim. maneira certa, só que eu vi que não. E aí foi aí que eu decidi investir em um outro curso, né, para redação e focar Uhum. mesmo. E aí, depois dessa prova de TRT Santa Catarina, eu nunca fui mais mal em nenhuma redação. Todas as minhas redações eu consegui ir Ai, bem, sabe? aí sim. Então você É, usou a reprovação ao seu favor. falei, não vou cometer de novo esse erro, não tem como. E aí eu Legal. comecei a estudar 1, 2 horas por semana, fazia 1, 2 redações por semana, e aí eu fui melhorando, sabe? Top. E aí, depois dele, o que que veio? Depois, TRT Santa Catarina, eu fiz TRF2 aqui do Espírito Santo, né? Aí, esse deu E bom. esse deu bom. Nossa, esse aí foi um desafio também, tive que estudar muito, porque tinha muitas matérias a mais, assim, sabe? Uhum. Contabilidade, direitos Ah, sim. humanos. Então, assim, só que depois do TRT Santa Catarina eu foquei nele. Então, foi de outubro de 2023 até julho de 2024 que eu estudei focado no TRF2. Tá. E aí eu fiquei em sexto para esse. Fiquei muito Uhum. feliz também. Top 10. Mas, assim, não estou com muita esperança de ser chamada, né, por conta de ser aqui no estado. Mas fiquei muito Uhum. feliz mesmo com o resultado. E continuei estudando, né? Logo depois saiu o STJ. E aí, às vezes eu passava e pensava, meu Deus, por que que eu estudei para o TRF2? Tanta matéria, eu sei que aqui no meu estado chamam muito pouco, por quê? E aí depois saiu o STJ, e assim, o edital veio
muito compatível com o TRF2. Muito compatível Ai, mesmo. é muito bom. Aham. Aí eu falei, é isso, tenho que fazer STJ. E aí eu só precisei fazer uns ajustezinhos, umas materinhas a mais, estudar regimento interno. Mas, fora isso, estava bem alinhadinho com o TRF2. E como foi quando saiu o resultado do STJ? Eu Onde vi você... o resultado. quero saber detalhes. Onde você estava, como você comemorou. Foi na sexta-feira. Aí tava rolando um boato nos grupos de que ia sair no Diário Oficial, antes de sair no site da banca. Tá. Aí, o pessoal falando, vai sair de madrugada, 3, 4 da manhã. E Gente, o assim, concurso tem que sofrer em todas as etapas, a né? gente sofre Impressionante. em Assim, todas as a divulgação etapas. do resultado é um rolê, assim, que você tem que ficar Uhum. investigando, quase pedindo, pelo amor de Deus. E ficar Exatamente. virando noite. Ô, Não, gente, e a ansiedade para redação? Porque por mais que eu fui bem na redação do TRF2, Uhum. só que o trauma de ter ido muito mal em Santa Catarina Sim. deixa muitos resquícios. Então você fica assim, será? Será? E Uhum. aí eu mandava minha redação para todo o chat GPT, mandava para todas as inteligências artificiais que tinha para poder corrigir minha redação. Uhum. Que legal, muito bom. Mas aí, voltando, foi na sexta, aí eu não consegui dormir. Eu acordava de 1 em 1 hora para poder olhar o Diário Oficial para ver se tinha saído alguma coisa. Aí Gente. era 5 da manhã, saiu no Diário Oficial. Aí o Uhum. pessoal mandou no E grupo. você já é um caquinho sem dormir. E eu já assim, meu Deus. Aí eu levantei, dei um salto da cama, abri, aí no celular, para procurar meu nome, não conseguia nem dar Ctrl F para poder achar meu nome. Lá no final, aí encontrei e vi a nota da redação, vi que a minha nota do objetivo também aumentou, né, com as anulações. Aí eu falei, Legal. acho que eu tô bem, acho que eu tô bem. Aí eu liguei pro meu namorado, 5 da manhã, falei com ele, coloca em ordem, pelo amor de Deus. O namorado do concurseiro também sofre. Sofre. E detalhe que ele tá com o pé operado, aí não tá nem podendo colocar o pé no chão. Aí ele teve que dar um salto da cama para poder ligar o computador para poder ver. A gente tremendo assim de desespero. Aí ele colocou, ele falou: "Gente, você ficou em primeiro". Aí eu falei: "Você fez isso direito? Tá certo isso? Tá certo isso?" Porque eu não tô acreditando. Eu fiquei assim em choque mesmo, sabe? Não acreditei. Fiquei muito feliz. Ai, meu Deus. Ai, É. que delícia. Aí a família dele tava lá também, aí a mãe chorando, a irmã chorando. 5 horas da manhã. 5 da manhã, todo mundo de pé já. Ai, gente, que incrível, é bom demais, né? Ô, Vivi, conta pra gente, vamos voltar agora na rotina. Agora eu quero saber, se preparando para esses concursos mais recentes, então a gente pode pegar, por exemplo, no ano passado, né? Como você estruturou sua rotina depois que você viu que a outra estava muito insustentável? Então, vou começar a te fazer algumas perguntas aleatórias sobre a sua rotina. Que horas você dormia e que horas você acordava? Geralmente eu dormia no máximo 10, 10 e meia, e eu Uhum. acordava por volta das 7. Eu dormia Das muito. 7. É, Olha que beleza. E aí, que horas você começava os estudos? entre 7h30 e 8 horas. E aí eu Então, você já fazia acordava, você tomava um café da manhã e já isso. ia. Eu sou muito manhã, sabe? Eu gosto de Sim. acordar e fazer as coisas de manhã, porque eu tenho um problema também, e você já falou isso em alguns vídeos, que é Oh. assim, se eu não começo de manhã ali na minha rotina, no horário que eu programei, tudo desanda. Eu já Oh. tentei várias vezes combater isso, mas tudo desanda. Então eu sempre Oh. preferi, eu preciso acordar e fazer tudo direitinho para eu conseguir fazer. E aí eu acordava, tomava meu café rapidinho e começava ali entre 7h30 e 8 horas. E qual foi a sua nova meta de estudos, assim, que você 6 horas. manteve? 6 horas. 6 horas líquidas. Eu fazia exatamente igual você falava. Gente, 1 hora para 10 minutos, troca de matéria para não ficar repetitiva, 1 hora lê, outra hora faz questão. Aí eu fazia assim. Porque antes de eu começar a estudar, eu fui procurar na internet como que eu iria estudar. Tive Sim, esse coisa de como que eu iria estudar, porque muito. eu tinha a consciência de que ia ser diferente das outras coisas que eu já tinha estudado na minha vida. Só Uhum. que aí eu fui pesquisando e tal, e foi quando eu achei a sua página no YouTube, seu canal. E aí eu assisti Jornada da Inteligência, acompanhei alguns vídeos que você fazia transmissão, estude comigo, né? E Sim. tal. E aí Que isso me massa. ajudou muito, muito mesmo. Então, assim,
todo o meu planejamento de estudo foi baseado nisso. Até a minha divisão de revisão, sabe? Eu dividia as matérias em bloquinhos com 3 aulas, aí terminava, voltava revisando pelas marcações, igualzinho Revisão você falava. rápida, revisão cumulativa. Isso aí. Sempre fiz Ai, assim. Eu sempre tenho um arquivo do Excel que eu organizo tudo bonitinho e tal, vou marcando e faço assim. ai, que incrível! Então, e aí, então você terminava de estudar assim no seu dia, mais ou menos que horário? Por volta de entre 3h30 e 4 horas. Ótimo. E aí você conseguiu retomar a atividade física? É isso. Depois do TRT Ah, Espírito Santo, eu falei, preciso diminuir. Depois do TRT Espírito Santo, eu não fiz mais esse tanto de horas, porque sim. não tinha como. Para mim, o máximo sustentável sempre foi 6 horas. Não conseguia É, mais do que isso. muita gente tem a ilusão de que assim, se eu consigo trabalhar por 8 horas, 9 horas, eu consigo estudar por 8, 9 horas. Mas é muito difícil como fala, o desempenho e as funcionalidades exigidas no nosso cérebro para estudar são muito diferentes daquela do trabalho. No trabalho, a gente está executando, a gente está colocando em prática habilidades que a gente já tem, vez ou outra vem uma coisa mais mecânica, vou responder o e-mail, vou falar com fulano, tem que mandar mensagem, tem que fazer isso com aquilo. Às vezes você para conversar com alguém, mesmo que seja relacionado ao trabalho. Então, é uma série de atividades que você externaliza, né? Agora, o estudo, que é você ficar o tempo inteiro focado, tentando colocar informações para dentro, digerir informações, criar conexões, entender o que está sendo feito. Muitas vezes, uma matéria que você nunca viu na vida e tal. Isso exige muito mais do nosso cérebro. Então, é muito mais difícil você conseguir manter essa carga horária tão alta. Então, cara, 6 horas já é uma excelente carga horária. Eu acho que 8, principalmente para manter, assim, é muito pesado. É. Só chegava a fazer assim, 8 horas na semana anterior da prova e olhe lá, sabe? Isso, em momentos muito pontuais, assim, que você sabe que você vai conseguir depois voltar ao normal, eu também acho. E então, ótimo, aí que você conseguiu retomar a atividade física, e você sentiu que essa rotina um pouco mais leve, mas ainda zero leve, mas te ajudou a controlar um pouco mais essa ansiedade, esse cansaço que você estava tendo antes? Com certeza, porque antes, além do desgaste, eu sempre falo, eu estava com a minha amiga também, teve um tempo, 2024, a gente entrava no Meet, a gente ficava usando juntas, né? Tipo um estúdio Legal. comigo, só que só nós duas. Adorei. E aí, às vezes, no meio, assim, por mais que fazendo mesmo 6 horas, às vezes você fica cansada, sabe? Com a rotina de longo prazo. Aí eu falava, olha, eu preciso ir na academia agora porque eu estou com aquela sensação de saco cheio, sabe? Quando você não consegue mais focar, você quer sair daquela situação de todo jeito, e aí não adianta você ficar ali esforçando a prestar atenção numa coisa que você não tá. E aí a atividade física foi muito essa fuga para mim, sabe? Ajuda muito, né, a controlar essa questão da ansiedade, fora os benefícios para o próprio cérebro, né, que traz. Aí, Vi, conta pra gente também um pouquinho sobre o seu estudo em si, assim, se você preferia... Vou fazer uma série de questões, acho mais fácil, né, em vez de eu jogar tudo de uma vez. Qual material você dava prioridade? PDF, videoaula, como era? Para mim dependia muito de qual era a matéria. Tinha Legal. matéria, por exemplo, português, que eu não estudei por PDF, porque eu tinha dificuldade, e aí eu falei, não. Aí eu assisti os vídeos, fiz meu caderno, demorei. Foi aí pelo menos um ano para eu terminar. Mas depois que eu assisti todos os vídeos, eu não voltava mais, eu ficava no meu caderno. Aí era caderno em questão, caderno em questão. E assim, Legal. aí tinha outras matérias que eu conseguia ir direto no PDF, por exemplo, administração pública. Eu ia direto no PDF. E preferia, assim, que ia mais rápido, porque a administração pública é enorme, né? Não tem condições. Mas aí eu ficava variando entre o vídeo e o PDF. Sempre preferi o PDF por ser mais rápido, só que tinha matérias Sim. realmente que não tinha como. Português, contabilidade, eu tive que assistir vídeos no começo, sabe? Pra pegar. E contabilidade até hoje eu ainda não sei direito, né? Assim, ai, foi triste. No TRF2, eu me matei para aprender contabilidade. Tipo assim, todos os dias eu estudava, todos os dias. Aí caiu 2 questões, errei as 2. Ai, gente, não. Dá raiva, né, quando é Foi, eu assim. falei, Vocês não era a para ter matéria inteira estudado, e né? aí, tipo, erra o que cai. Ai, gente, que Triste. raiva. Não, perfeito. E lei seca, como você encaixava hoje? A lei seca, eu estudava depois que eu já tinha passado pela primeira vez. Eu nunca ia direto na lei seca. Porque, Perfeito. ainda mais eu que não era do direito,
Então, assim, eu tinha muita dificuldade no começo. Até direito Uhum. administrativo, constitucional, para mim era muito abstrato as coisas, sabe? Mas eu parava, gente, o que que é regime jurídico? Que isso? Não faz sentido as palavras. Então, eu ia mesmo, assim, pelos vídeos e tal. E aí, depois que eu tive uma maturidade maior, ia direto pelo PDF e, por último, na lei seca, né? Legal. E os mapas da Lu, como você encaixava na sua rotina? Eu acompanhava o tempo inteiro, né? Eu tenho um tablet, o tablet, que eu usava por ele, estudo por ele, e abri os mapas no computador. Então, eu sempre ia acompanhando a leitura do PDF com o mapa. E aí, às Ah, vezes, falava, legal. igual AFO foi assim, foi a matéria que eu mais usei, os mapas. Porque AFO, Engraçado, muita gente gosta muito dos mapas de AFA. Eu fico feliz, porque deu um trabalhinho para fazer, é, viu? Não, não, matéria para muito mim, detalhada, né? não, e AFO ainda tem uma história com a prova da STJ. Ah, Porque no dia anterior, eu estava revisando, né, e tal, e olhando os mapas e tudo mais de África, eu sempre passava rapidinho para dar uma visão geral. E aí, beleza, revisei. Aí fui fazer a prova. Quando eu cheguei em casa, que eu peguei meu tablet, na hora que eu abri o tablet, a última coisa que eu tinha olhado era o mapa de AFO, que foi a questão da discursiva. E aí, na hora que eu estava fazendo a discursiva, eu não lembrava da resposta, mas eu lembrava do mapa. Lembrava de como que era a estruturação do mapa, lembrava a aham. cor, lembrava onde estavam as coisas, assim, e isso me ajudou muito a voltar e lembrando os detalhes, né, onde estava cada informação. E aí, no final das contas, eu consegui lembrar. Mas eu só percebi isso quando eu cheguei em casa, que eu abri o tablet, porque eu não lembrava que era a última coisa que eu tinha visto, né? E Aham. eu falei, gente, a última coisa que eu vi foi justamente esse mapa. Gente, olha que coisa boa. Ai, fico muito feliz. É, Mas parece é que foi assim, super tudo. legal. Então, você ia acompanhando o PDF com o mapa aberto, né? Isso. É. Olha, assim, eu nunca tinha visto. Aí, igual em Afro, principalmente, que eu usei bastante os mapas, chegou um momento que eu nem ia mais praticamente nos PDFs, porque eu ia Uhum. adicionando comentários no mapa, então às vezes eu copiava uma parte da lei, ou alguma coisa que eu tinha errado numa Sim. questão. Então, no final das contas, tinha tudo no mapa. E eu revisava por ele. Eu só ia no PDF para ver se tinha alguma novidade, e também na lei, né, na LRF, por exemplo, Sim, para sim, ver se sim. tinha alguma alteração que talvez não tivesse no mapa, né? E aí eu ia assim. Gente, que legal. E, ai, fui feliz, de Hum. verdade. Agora conta pra gente, vamos falar da prova da STJ, para ter um ponto fixo, assim. Como foi a sua estratégia de prova? Tipo assim, qual matéria você começava, se você ia em ordem, como que foi para fazer? Deu tempo de fazer tudo? Então, eu na prova do TRT Espírito Santo, eu tive um trauma com português porque eu deixei por último. E Ah, aí eu tava muito cansada. Eram muitos textos e eu fiquei muito cansada. Então, a partir daí eu falei, não tem como, eu tenho que começar com português. Então, eu tá. decidi depois dessa prova sempre começar por português. E aí Uhum. depois eu ia seguindo na prova do STJ em si, eu seguia a ordem mesmo. Não, não fui assim plano, mas comecei por português, aí fiz a. Não, primeiro eu olhei a redação, olhei o tema, fiz É as isso que eu ia anotações, perguntar, se você já lia antes, é, eu também gosto disso. eu li, aí foram 4 questões, né? Que foi de Uhum. conhecimento específico sobre a LRF. E Sim. aí eu não lembrava de uma. Mas eu anotei as coisas que eu lembrava e tal, aí fui fazer a Uhum. prova. Aí quando eu terminei a prova, eu voltei na redação e aí eu lembrei daquele ponto. E aí foi, eu Uhum. falei, graças a Deus, porque valia 9 pontos, se eu não lembrasse, já ia. Nossa, É, ai, que incrível. Gente, muito legal. E tá com alguma previsão no STJ, assim, para homologação e para nomeação? Já foi dito alguma coisa? então, só nos grupos dos concurseiros, né? Que sempre tem muitas especulações. Aham. E aí As, o pessoal acha que lá para maio parece que olha, vai ter um curso de, como é que é? Os nomes, ambientação dos novos servidores em maio. Então pode ser que venha aí já no primeiro semestre. gente, que legal. Então já tá perto, né? Tá bem perto, Do jeito que já. o tempo tá voando, nossa senhora. Uhum. Meu Deus. Vivi, conta pra gente onde a gente pode encontrar você no Instagram, se você tem algum perfil, alguma coisa assim. Tem o meu Instagram, que é Viviane S. Dias underline. S Dias. Joia, que aí eu vou deixar na descrição aqui. E Vivi,
Você falou que você não esperava, né, esse primeiro lugar, mas agora já caiu a ficha, assim? Na primeira semana caiu a ficha. Assim, o resultado foi na sexta-feira, na terça-feira começou a cair a ficha, porque até então eu moro com meus pais, né? E aí eu sempre fiz prova para os outros estados, porque eu sabia que aqui no estado realmente é muito difícil para chamar, né? Então, eu sabia que eu ia acabar tendo que ir para outro estado. Só que a ficha mesmo caiu na terça-feira e eu chorei a semana inteira. É um misto assim de felicidade, com meu Deus, vou sair do meu estado, minha família, um misto de emoções e tal. E aí por isso que eu decidi também continuar estudando, Ah, legal. para ver se eu consigo voltar para cá no futuro e tal. Mas assim, fiquei muito feliz. A gente fez uma festinha de comemoração, com bolo, Ah, com balões do STJ. aham. Ai, ai. Ai, que delícia. E aí você vai continuar na área de tribunais ou vai, Então, sei lá, expandir? eu vou para a área fiscal. Ah, Fazer seja muito bem-vinda. fazer Qualquer Cefaz. ajuda que precisar, estou à disposição também. Vou fazer Cefaz Espírito Santo. Porque o último Legal. concurso foi em 2021, logo quando eu comecei a estudar. Acho que a prova Sim. foi em agosto, eu comecei a estudar em outubro. E aí eu falei, Uhum. foi um dos motivos também que não me fez ir para a área fiscal. Tinha acabado de sair do meu É. estado, tribunal eu vi que tinha chance aí nos próximos anos de vir, então eu decidi focar em tribunais, né? Mas aí Uhum. agora, entre as opções, a Cefaz é a melhor oportunidade para conseguir retornar para cá, sabe? Para voltar. Para É, voltar. legal. E aí agora você pode estudar também sem aquela pressão toda, né? De precisar passar rápido, de querer passar rápido. Agora É, é ficar pronta para quando a prova chegar. sim, e fazer só uma prova agora, né? Que eu não pretendo fazer outros concursos, assim. Quero fazer só Legal, Cefaz Espírito Santo. legal. Então já E aí, ficar e aí eu comecei, afiado. voltei a estudar essa semana. Ó. Inclusive, bem difícil retomar. Aham. Muito difícil, nossa, muito difícil. Aí eu Agora tô. vai ter que vencer a contabilidade, hein? Exato, essa é a contabilidade. Mas ih, já tá avançada demais, você vai ver. Vai ser um pulo, você já vai estar pronto para essa prova. Deus quiser. Ô, Vivi, para a gente terminar, conta pra gente assim, deixa uma mensagem, né, pro pessoal que está estudando, que ainda não conquistou aquela primeira aprovação, sabe? Que faz a gente acreditar mais. Então, alguma coisa que você gostaria de ter ouvido lá quando você começou, pode ser uma dica prática, pode ser alguma coisa mais motivacional, o que você sentir que é mais adequado. Então, eu sei que é difícil, é muito difícil. Todos os dias, você acordar e você saber que você, igual no meu caso, que eu só estudava, né? Você estudou a vida inteira e você acha que você não tem nada. Então, que você tá para trás, que seus amigos estão conquistando as coisas e você tá ali só estudando. Então, é uma fase muito difícil, mas vale muito a pena. Muito, 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 muito. E eu faria tudo exatamente igual. Se eu tivesse que chorar todas as vezes que eu chorei, se eu tivesse que deixar de sair todas as vezes que eu saí, os aniversários que eu não fui, as viagens que eu não fui, porque no final é a sua vida que vai mudar completamente. Então, assim, é difícil, mas um pouquinho todos os dias, né? Como você fala, a constância é melhor do que você fazer 12 horas num dia e no outro dia não fazer nada. Então, acho que é isso, né? No final das contas, é a gente contra nós mesmos, né? Sim, E, perfeito. e é Ai, que isso. bom. Muito obrigada mais uma vez, Vivi. Adorei conhecer um pouquinho da sua história. Tenho certeza que muita gente vai se inspirar também. E tem mais uma pergunta, pode? Cara, Você falou que faria tudo igual, essa parte das renúncias e tal. Mas qual você acha que foi o seu maior erro, assim, na parte operacional mesmo dos estudos, que você fez por um tempo e depois você viu, isso aqui não tá dando resultado, vou mudar? Teve alguma coisa assim? teve. No começo dos estudos, eu falei que eu comecei a estudar no final de 2021, só que na época da pandemia, que ficamos aqui em casa e tal, não podia sair, eu tinha uns livros de concurso e eu decidi começar a estudar assim aleatoriamente, 2020. Uhum. E eu fazia muito resumo à mão. Eu tenho até guardado até hoje. E eu demorava horrores para fazer resumo.
muito mesmo, muito mesmo. Porque eu também tenho um negócio que eu tenho que fazer tudo colorido, tudo bonitinho. Então, eu Sim, ficava ali muito tempo, sabe? E aí, isso me atrapalhou um pouco. Na época, eu também não conhecia os mapas da Lulu, não tinha. Então, aí depois disso, depois que eu comecei a estudar realmente focado, 2021, eu parei de fazer resumo, não fazia uhum, mais. Eu acompanhava os mapas e também, às vezes no final dos PDFs, tinha uns resuminhos dos professores, e aí eu sim, salvava como um novo arquivo e fazia anotações em cima. Então, isso aí me perfeito. ajudou demais. E além disso, também é a redação, que eu não tinha dado tanta É. importância no começo, precisei levar, né, um banho de água fria para poder focar realmente. Não, perfeito. A questão do resumo realmente toma muito tempo, né? E como o concurseiro normalmente tem pressa, acaba que não é a melhor das opções, assim, para a gente que está se preparando. Mas perfeito, Vivi, muito obrigada. Agora é o momento youtuber, né? Quem tiver gostado, quiser deixar um like, já se inscrever no canal também para acompanhar as próximas entrevistas, os próximos vídeos. E também, que quem quiser conhecer um pouquinho mais dos mapas da Lu, vou deixar na descrição aqui uma amostra gratuita para vocês darem uma olhada, o meu site também para vocês conhecerem os combos, tá bom? Obrigada, Vivi, mais uma vez, parabéns por essas conquistas todas, muito incrível, e que você seja muito feliz nessa nova etapa da sua vida, e vou ficar torcendo também pela Cefaz Espírito Santo. Amém. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente!